Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de língua portuguesa, né? E agora a gente vai começar os assuntos referentes à avaliação da AP2, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita e o espaço de variação da língua, né? Que muitos já estudaram, que já conhecem o tema como variação linguística ou variantes linguísticas, certo? Então a gente ouve muito falar-se hoje a questão dessa variedade que se tem dentro de uma língua, né? Então a gente não tem isso somente em língua portuguesa, a gente tem inclusive em outras línguas também, que é essa forma de falares diferentes de uma mesma língua, certo? Então, a gente tem aí um português do Brasil, um português de Portugal, um português que é falado em países da África, né? Cabo Verde e outros, e que tem sotaques diferentes, que tem palavras diferentes, e tudo isso faz parte dessa variação linguística, certo? No entanto, para nós é sabido que essa variação ela acontece na fala, na oralidade, certo? Porém, ela também existe na escrita. Por isso que nós vamos falar um pouquinho, sim, de língua falada, né, de variação linguística falada, né, porque é importante a gente considerar isso, mas também e principalmente nós vamos dar continuidade na questão da variação dentro da escrita, tá certo? Então, para essa primeira aula, a gente fala referente ainda à oralidade, tá? Então, é incontestável a questão da variação linguística. Todos nós podemos perceber isso dentro e fora do nosso país. Então, se a gente vê pela televisão, se a gente vê quando nós vamos viajar, se nós vamos para o Nordeste, se nós vamos para o Sul, para o Rio Grande do Sul, se nós vamos para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai encontrar diferentes formas de se falar, certo? Então, nós temos aí variações geográficas da língua, certo? Nós temos também variações dentro da faixa etária. Então, se eu vou conversar com um grupo de crianças, a forma de expressão é uma, né? A língua, o vocabulário é um. Agora, se eu converso com um grupo de adolescentes é outro, jovens, idosos. Então, essa variação de idade etária, ela também acontece. Eu posso falar também da variação histórica, né? Então, se eu pego, por exemplo, um texto ou um vídeo de 1950, de 1930, de 1920, do ano 2000, agora de 2018, eu encontro uma variação linguística grande. Por quê? A língua é viva e com o tempo algumas palavras elas vão se juntando, se aglutinando, outras palavras elas vão sendo substituídas, menos usadas e vão surgindo outros vocabulários, certo? E por isso que na língua falada a gente tem mais essa questão de que essa língua, nas práticas orais, ela acontece, que ela é diferenciada, certo? Bom, é importantíssimo que nós consideremos que muitas vezes esses falares sofrem preconceitos linguísticos. Então, a gente tem algumas especificidades, algumas variantes que são consideradas de menos prestígio, né? Se a gente para pensar, por exemplo, um exemplo muito claro que nós tivemos, né, foi a atriz Grazi Massafera. Ela era uma modelo, né, e que do norte do Paraná, então ela tinha algumas dicções, né, que são específicas da nossa região, porta, né, com esse R um pouco mais puxado. E quando ela teve a oportunidade de fazer novelas e tudo mais, ela precisou fazer alguns exercícios fônicos e algumas alterações para que ela entrasse naquele meio, naquele nicho. A gente vê hoje menos, mas no jornalismo, né, a questão do falar, essa língua mais das grandes capitais, certo? E isso ele é visto, gente, no Brasil,
tá? Como esse preconceito. Porque se a gente para pensar, por exemplo, na língua inglesa, tá? Cada país em que se fala a língua inglesa, ele tem a sua forma própria de falar, né? Então, e não existe esse desprestígio como classe social menor ou maior. Existem características diferentes. Então, por isso que é importante que a gente valorize essa variação linguística, essa variedade linguística como bem cultural do nosso país. Ele é cultural, certo? Então, a gente precisa valorizar e entender que ele precisa ser usado em contextos específicos diferenciados, mas que é uma riqueza da nossa língua, certo? Bom, pensando nessa questão de variedade linguística, eu tenho um texto que estará nos slides de vocês, tá? Se vocês quiserem abrir o slide junto com o vídeo para ir acompanhando, né? Porque o Ciro Pocente, que é um autor, um teórico da língua portuguesa, ele escreveu esse texto sobre a questão da variação linguística, certo? O que eu vou ler aqui, ele é um trechinho apenas, tá? Mas o que está no slide, ele é um pouco maior e tem uma explicação maior, tá certo? Para que vocês possam acompanhar de formas diferentes. Então, chama O Ponto de Vista de Marte, de Ciro Pocente. Suponha que você não seja um estudante preocupado com provas, mas um marciano que chegou à Terra, mais precisamente ao Brasil, para descobrir como se fala por aqui, tendo em vista futuros contatos. Desembarca em um lugar qualquer, munido de um gravador, e a primeira conversa que ouve é: o menino saiu daqui agorinha mesmo. Eles foi buscar as marmitas. Vê que essa sequência sai da boca de um humano que se dirige a outro, mas a interação não faz parte do trabalho. Seu interesse é apenas a estrutura da língua. Um brasileiro típico diria que essa frase tem erros. Mas o marciano não sabe que alguém pode falar errado, apenas descreve o que ouve. Para ele não há erros. O falante sabe falar, assim como sabe comer, beber e andar. Se não soubesse, não falaria. Suponhamos que o marciano fique por aqui mais tempo e recolha outras ocorrências do mesmo tipo. Acabará enviando a Marte um relatório no qual, entre outras coisas, descreverá regras a que nós chamamos de concordância. Se ele só ouvir construções do mesmo tipo, concluirá que o português é uma língua na qual o plural dos grupos nominais seguem a mesma regra que ele formula assim: marca-se o plural no primeiro elemento do grupo. Um colega dele, que foi pesquisar como se fala nos Estados Unidos, descreverá o mesmo campo no inglês e informará que essa língua marca o plural no segundo elemento do grupo. O marciano de lá só notou fatos como the boys, the books, e nunca como des boys, the book, this book, que é como seria a concordância em inglês, se essa língua tivesse, nesse aspecto, uma gramática igual à do português. O marciano que veio ao Brasil, inspirado pelos dados do inglês, resolve testar melhor suas conclusões sobre o português. Procura a ocorrência de o meninos, o livros, uma casas. Ouve de novo todas as fitas e verifica que esse tipo de construção não foi empregado por ninguém. Fala com brasileiros dos quais ficou amigo e pronuncia essas sequências para testar a reação deles. Descobre que é sempre de estranhezas ou de riso. Perguntam-lhe que diabos está falando. Dizem que nunca ouviram ninguém falando desse jeito, nem artista de televisão imitando pobre, nordestino ou paulista em programas de humor. De fato, nosso marciano teve mais sorte. Também houve. Os meninos já saíram. Eles foram buscar os lanches. Com dados desse tipo, proporá uma descrição do português segundo o qual nem todos os brasileiros falam do mesmo jeito. Moral da história.
Como o marciano não tem nada a ver com os valores que nós associamos às diversas formas de falar, dirá que o português é uma língua que tem mais de uma gramática, pelo menos no que se refere à concordância. Talvez mude de opinião, se ficar por aqui muito tempo e adotar a profissão de pesquisador nesse campo. Descobrirá que há outra maneira de dizer a mesma coisa. Não é que cada língua tenha mais de uma gramática. Cada uma tem uma gramática que varia. Mas uma coisa o marciano não dirá. Que quem fala, os meninos saiu, não segue regras, não segue uma gramática, não sabe falar. E que ele verificou que há uma regularidade, uma constância, uma uniformidade na construção das estruturas. Bom, esse texto ele é uma crônica, né, onde ele vem trazer para nós essa reflexão das variedades, tá certo? É lógico que muitas vezes, trabalhando dentro da escola, e até no texto de vocês eu coloco uma introdução, em que ele fala que no ano de 2011 nós tivemos um livro de língua portuguesa lançado, onde ele falava a questão, não é errado falar assim, essas variantes, e foi muito discutido, que onde já se viu que estava se ensinando errado na escola. E, na verdade, a gramática que se ensina na escola é a norma padrão, que é o que nós trabalharemos aqui nos textos acadêmicos, mas que nós não podemos negar que existem outras formas de falar, certo? E a gente precisa pensar nesse fenômeno de variação linguística, a que grupo ele representa, que função eu exerço naquele local, certo? E aí a gente traz para a nossa profissão essas questões de variantes linguísticas. Veja que eu sou convocada a dar um depoimento num juiz, numa delegacia, a respeito de um crime, alguma coisa assim, certo? A forma com que eu vou narrar o fato, colocar as questões, é de um jeito, o vocabulário que eu vou usar e tudo mais. Se junto comigo chega um policial também para ser registrado a sua visão do fato e tudo mais, o linguajar dele também será diferente, certo? Mesma coisa quando eu vou falar, fazer relatórios, por exemplo, a respeito de questões de defasagem de aprendizagem, deficiência de aprendizagem. O relatório do psicólogo, ele vai conter algumas questões, algumas palavras, algumas informações referentes ao grupo ocupacional dele, enquanto que o professor vai usar o grupo ocupacional dele e os pais utilizam o grupo ocupacional deles, tá certo? A gente escuta muito assim, olha, fulano toma Gardenal. Enfim, é um remédio, né, que é utilizado por alguns médicos para algumas questões psíquicas, mas não quer dizer isso. A gente tem diversos remédios que trabalham com a questão psíquica, certo? Uma outra questão também, pessoal que trabalha com o físico, com o corpo, né? A barriga da perna é a panturrilha, certo? Então, a gente tem aí alguns vocabulários específicos de cada lugar ocupacional, regional, social, certo? E que ele precisa ser respeitado conforme a sua situação. Tá, professora, mas em que isso tem a ver com a minha formação? Ora, quando o indivíduo tem leituras de mundo, ele reconhece essas variações e respeita. E vai ter uma comunicação muito mais eficaz se ele conseguir chegar a seu público se comunicando de uma maneira efetiva. Lembre-se nas lições anteriores que nós colocamos que não é o escritor que regula a sua escrita, mas sim o leitor, sim o meu interlocutor, certo? Então é preciso compreender essas variações para que eu utilize, se não utilize, compreenda. O fisioterapeuta, o farmacêutico que está aí estudando,
Você vai explicar quando você usa um determinado medicamento, como você faz determinada terapia. Se você não falar de uma maneira que o teu paciente, que o teu cliente te entenda, te compreenda, você corre o risco de ter um problema de comunicação, certo? Então, essa questão de considerar essa variante linguística é de extrema importância, tá certo? Bom, eu deixei para vocês no slide um trabalho pequeno, certo? De pesquisa, que vocês me entregarão não na próxima segunda, mas na outra, em grupo de 5 elementos, onde vocês pesquisarão textos que mostrem essas variantes linguísticas: histórica, geográfica, que é a regional, social, acadêmica, tá? Então, vocês pesquisem textos e coloquem lá. Por quê? Para mim, não é importante que vocês decorem esses tipos de variações. É importante vocês trazerem textos que tenham para que vocês reconheçam, tá certo? E para a próxima aula, nós vamos entrar propriamente aí na variação da escrita, né? Nossa, professora, mas então na variação escrita também tem essas questões de variação? Sim. E aí que entra realmente o nosso conhecimento, porque aí nós vamos falar inclusive de gêneros textuais. Por que alguns gêneros são mais abertos para uma variação e outros são mais fechados? E é esse meu reconhecimento que eu tenho de cada gênero que vai fazer com que eu seja um comunicador mais eficaz, tá certo? Bom, então é só uma atividade que tem para que vocês façam em grupo de 5 alunos. Eu não vou colocar atividades específicas a essa leitura aqui, porque não tem necessidade, certo? No slide está apenas o texto para que vocês conheçam e reflitam sobre ele inteiro, também para ampliar os horizontes de vocês. E a pesquisa de vocês já vai fazer parte desse conteúdo, tá certo? Um abraço a todos, bom trabalho e boa semana.